40 dias dentro do QG. O Brasil é dos brasileiros. Queremos novas eleições, limpeza nos 3 poderes. Nós somos maioria. Atirador, muita pé. Herói aqui, ó, na casa dele aqui, na nossa casa aqui, ó, na nossa casa. Aqui, ó. Mais gente saindo, mais gente sendo conduzida. Olha, imagens impressionantes realmente da sua fonte lá de dentro do Palácio do Planalto. Realmente nunca imaginei que veria uma cena como essa de um ataque deste tamanho à democracia brasileira. É o maior ataque à democracia brasileira em toda a nossa história. Não houve um ataque deste porte à democracia brasileira em toda a história do país. A gente viu nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, não é nada perto do que nós estamos vendo no 8 de janeiro aqui no Brasil. Não foi por falta de aviso. O comunista, ele tá achando que ele vai se infiltrar no nosso meio e ele vai achar o que nós estamos programando. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus, as caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os 3 poderes, nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! O Brasil voltou a respirar! Apesar do otimismo do dia em que assumiu, o ministro Alexandre Padilha tinha noção do risco. Ele levou um susto ao herdar a sala, que pertencia ao ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que essa parede aqui, que hoje está aqui, tinha um painel com as fotos dos ex-diretores do SNI, numa sequência, né, todos eles aí, Figueiredo, Golbery, até foto do general Heleno, ou seja, uma ideia de uma sucessão do GSI como uma sucessão do SNI, uma linha histórica, né, mantida aí. E uma ode à ditadura. O SNI, Serviço Nacional de Informações, espionou milhões de brasileiros, inclusive apoiadores da ditadura. Era um super ministério de seu criador, o general Golbery do Couto e Silva. Será bem como que um Ministério do Silêncio. O ministro Padilha só conheceu o pai aos 8 anos de idade. Arivaldo foi sequestrado, torturado e preso. Teve de fugir do Brasil em 1971, deixando para trás a esposa grávida. Quando o mal se instala assim de forma absoluta, né? E aí a tortura é nada mais que um sintoma disso, né? Simulamos o painel que o ministro Padilha encontrou em seu gabinete. Tinha a imagem de Golbery e também a dos generais Garrastazu Médici e João Figueiredo, que chefiaram o órgão antes de se tornarem ditadores. A foto que Heleno colocou ao lado deles mostra que o general se considera herdeiro das ideias da ditadura. O dia 8 de janeiro, assim, ele começa quando o ex-presidente da República assume a presidência do país. E começa a semear um clima de ódio no país. O 8 de janeiro foi semeado com os discursos pró-ditadura militar de Bolsonaro. Sem reconhecer o resultado das eleições, Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, 2 dias antes do final de seu mandato. Deixou 2 armadilhas para o governo Lula. No comando da Segurança Pública do Distrito Federal, seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O tenente-coronel Mauro César Cid, ajudante de ordens, foi nomeado para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comandos, o BAC, sediado em Goiânia. São as forças especiais que treinam até debaixo d'água.
No símbolo, o preto lembra as noites escuras, nas quais são realizadas as operações. A caveira significa destruição, morte e confusão nas linhas inimigas. Bolsonaro também deixou no Brasil milhares de apoiadores determinados a derrubar o governo Lula. Venha para Brasília. É a última chance que temos para não deixar com que o nosso Brasil vire um país comunista. Nosso encontro em massa acontecerá na Esplanada, na Praça dos Três Poderes. Alguns interpretaram os toques na mesa como sendo mensagem telegráfica de que era preciso resistir. Jamais esperava chegar aqui. Para organizar o 8 de janeiro, eles usaram um código: Festa da Selma. Selma também é o nome de uma cidade do Alabama, nos Estados Unidos, palco de protestos históricos contra o racismo. O uso do mesmo nome fez a escritora Denise Assis chorar durante uma live do Fórum 11:30. Enquanto isso, a gente fica indignado com esse uso indevido, né? Quem aceitou o convite para a festa da Selma sempre pensou em dar um golpe. Intervenção militar. Gritem, o momento é esse. A mensagem é de 8 de janeiro. Na manhã daquele domingo, o editor da revista Fórum, Renato Rovai, estava em Brasília. Eu escrevi um tweet, no dia que tô em Brasília e o meu hotel está cheio de patriotários. De camisa da seleção, eram a maioria no café da manhã. Espero que o ministro Flávio Dino use a lei para acabar com essas ações golpistas. Eram 10h46 daquele domingo. Um grupo do Telegram, com mais de 18 mil membros, havia sido usado para convocação. A mensagem: o povo em massa tem que preencher todo esse espaço, principalmente dentro e fora do Congresso. Aí sim, derruba o governo. Selma não convidou crianças nem idosos, diz o texto. Sugeriu máscara para não ficar ardendo com a torta de pimenta na cara. Hoje todos sabemos o que foi a festa da Selma. Mas a facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. O próprio batalhão de guarda presidencial não estava na sua totalidade dentro da presidência, pelas informações que eu recebi. Aquilo não foi só depredação. Aquilo claramente foi uma tentativa de golpe. Eu acho que investigação profunda, temos que ir atrás de financiadores, achar os financiadores. Isso, do jeito que eles falam no telefone, não vai ser tão difícil. Acho que muito deputado vai ser cassado, porque vai ter muito deputado aqui que pagou o ônibus, que esteve lá estimulando. A ação tirou proveito de um vazio institucional. O Congresso e o STF estavam em recesso. O presidente Lula e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estavam fora de Brasília. O temor era de uma reprise do golpe de 1964. O senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, declarou vaga a presidência da República, mesmo com o presidente João Goulart em território brasileiro. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Dentro do Congresso, existia apoio para o golpe de 2023. Em 30 de novembro de 2022, convocada pelo senador Eduardo Girão, uma audiência se tornou recordista na história da TV Senado no YouTube. Teve 175 mil pessoas assistindo simultaneamente e atingiu 2,5 milhões de visualizações. Foram 11 horas e 25 minutos de ataques ao resultado das eleições, ao próprio Congresso e ao STF. Os ministros da Suprema Corte, com apoio da imprensa, pegaram o maior corrupto, chefe do maior esquema de corrupção, com ligação com facções criminosas, ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional, condenado em 3 instâncias, o descondenaram e o nomearam para a presidência da República.
digo o seguinte: se precisar, Brasil, a gente acampa. Porque se hoje nós vemos pessoas diante de quartéis pedindo socorro, senhor presidente, é porque elas perderam a esperança e a fé na política, na Câmara, no Senado da República. Nós temos que lembrar que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes. Omissos, vagabundos e desqualificados. Já que o Congresso está acovardado, como bem falou o deputado Antônio de Paula, o Congresso não cumpre a sua missão constitucional. O povo não acredita mais no Congresso. Então tem que ser evocado o artigo 142 para a garantia da lei e da ordem. O jurista Ives Gandra Martins apareceu justificando uma intervenção militar baseada no artigo 142 da Constituição. A ideia das Forças Armadas como poder moderador foi defendida publicamente pelo general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro Gilmar Mendes tem uma expressão muito peculiar, que ele chama essa leitura desse general e de outros de hermenêutica da baioneta. Ou seja, é uma interpretação feita na marra, porque o texto não diz isso. O texto diz exatamente o contrário do que a hermenêutica da baioneta quer fazer crer. O texto diz que a função militar é subalterna aos poderes constitucionais. A função militar não pode se insurgir contra os poderes constitucionais. Então, essa ideia de poder moderador não está escrita no artigo 142 da Constituição, e foi isto que supostamente embasou esses delírios. Eu chamo assim, são delírios despóticos. A festa da Selma começou como uma passeata que partiu do acampamento montado diante do quartel-general do Exército em Brasília. Refizemos o trajeto. A marcha desceu aqui escoltada pela Polícia Militar do Distrito Federal. E foi nessa esquina que os manifestantes até então, que depois vandalizaram tudo, foi aqui que eles quebraram as barreiras. Uma leve repressão de poucos policiais e conseguiram fazer a invasão da Praça dos Três Poderes. Olha como está hoje isso aqui, ó. Ó. Barreira tripla que ninguém consegue entrar, quer ver? Olha só. Depois de tudo que aconteceu, olha como está a segurança, ó. Ó, barreira tripla, ó. Dupla, mas ninguém passa. Ali é onde o Flávio Dino fica. E aí a visão que o Flávio Dino teve de tudo que aconteceu é essa aí, ó. Eu lamento dizer isso. São compatriotas meus, são irmãos e irmãs, brasileiros e brasileiras, mas se comportaram como pessoas perigosas. Ao acharem normal, razoável, invadir a sede de um poder, tocar fogo, destruir, e não mataram a Zenha, por proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam a imagem do momento. A tênue barreira policial se desfez em segundos. A última linha de defesa incluía alunos prestes a se formar na Academia de Polícia, o que foi questionado na investigação da Câmara Distrital de Brasília. De quem foi a ordem para colocar os estudantes que ainda não estão formados como policiais para fazer a contenção? Essa tratativa dos alunos, eu não sei como foi feita essa tratativa, porque não foi eu que fiz esse... Foi o coronel Marcelo quem indicou um subordinado,
o Major Flávio Alencar Silvestre para comandar as tropas da PM no 8 de janeiro, num grupo de WhatsApp chamado Oficiais PMDF. Silvestre escreveu em 20 de dezembro: na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso, KKK. Imagens mostram que o major ordenou o recuo de tropas. Ele alega que fez isso para proteger oficiais sob ataque, mas facilitou a invasão do Supremo Tribunal Federal. Na véspera do 8 de janeiro, a mensagem de um informante no acampamento diante do QG do Exército tinha sido disseminada entre oficiais da Polícia Militar. Ao depor, o coronel Marcelo confirmou não ter levado a sério a mensagem. Trechos dela diziam: eles vieram preparados para a guerra mesmo, vão partir para o tudo ou nada. Houve muitas conversas referindo até mesmo morte, mas não vão se render. Como o evento que foi passado para a gente era um evento tranquilo, né? E para a gente estava tranquilo, nesse dia, inclusive, deputado. Coronel, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Já teve depoimentos aqui e a gente tem notas de WhatsApp, a gente tem áudio de WhatsApp, o que o senhor chamou aqui de patriotas, né? Convocando o povo para comparecer a Brasília, dizendo que invadiu o Congresso e fazer a tomada do poder. Se estavam preparados para fazer a tomada do poder, como é que vocês iam supor que era um ato democrático, um ato tranquilo, se estavam chamando para a tomada do poder? A tomada do poder se faz com violência, não faz rezando. Nunca, canto nenhum do mundo se tomou o poder com reza. Por mais que seja brava a reza, né? Não se faz tomada do poder, se faz com violência. Portanto, eles estavam chamando para um ato violento. Por que vocês não tomaram providência? A gente escutou muita coisa nas redes sociais, né? Muita coisa foi se ouvida, muita besteira, vamos dizer assim, desse povo aí que estava ali no exército, no acampamento. Então a gente não tinha informação. Até sábado, dia 7 de janeiro, a esplanada dos ministérios estava fechada para manifestações. O senhor recebeu ordem de quem para abrir a esplanada? Que estava fechada até sábado. Esse foi um ajuste feito pelo comando da corporação. Eu recebi essa orientação via o departamento operacional. Não. Nome, coronel. Quem disse para o senhor que era para abrir a esplanada? Coronel Paulo José. Coronel Paulo José disse para o senhor que era para abrir a esplanada. Foi um ajuste feito em reunião da Secretaria de Segurança. Vários coronéis estavam afastados temporariamente de cargos-chave na hierarquia da Polícia Militar. Quanto mais essa CPI avança, menos eu consigo entender a Polícia Militar do Distrito Federal. Existe algum coronel da Polícia Militar que saiba de alguma coisa? Existe algum coronel da Polícia Militar que consiga de fato dar uma explicação sobre o acontecido do dia 8? No topo da hierarquia, chefiando todos eles, deveria estar o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro viajou para a Flórida um dia antes da tentativa de golpe, mas as férias dele só estavam marcadas para começar no dia 9, como mostra este despacho assinado pelo então presidente Bolsonaro. No momento da crise, foi na sede do Ministério da Justiça que se juntaram autoridades do governo Lula. Eu digo, bom, precisamos reagir porque vai dar efeito dominó. Essa gente, isso aqui é uma espécie de coluna do Olímpio Mourão Filho. No golpe de 1964, foi o general Mourão quem liderou as tropas que iniciaram a derrubada do governo João Goulart, marchando de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Eles vão tentar, a partir daí, escalar, fechar a estrada, vão tentar mobilizar esses outros acampamentos. Liguei ao presidente Lula, ele, claro, já sabia, disse, presidente, então aqui, ele sugeri
uma série de medidas. Ele optou pela intervenção federal. Dino indicou Ricardo Capelli para ser o interventor na segurança pública do Distrito Federal. O assessor do ministro nem na sala estava. Gente, o Ricardo Capelli se tornou interventor quando estava aqui, ó, do lado de fora do Ministério da Justiça. Ele desceu para organizar agentes de segurança e impedir que o pessoal que tinha invadido aqui o Congresso entrasse no Ministério. Aí ele olhou lá para cima, para o gabinete do Flávio Dino, e viu um dedo apontando em direção a ele. Foi aí que ele se tornou interventor. Eu creio que eles acreditavam que a invasão dos três poderes desestabilizaria o país e geraria reações em cadeia que colocariam, na visão deles, em xeque o resultado das eleições. Eu creio que eles não contavam também com a nossa ação tão imediata, com a decisão do presidente Lula de decretar uma intervenção federal nas forças de segurança, com a ação enérgica do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, eles não esperavam, na minha opinião, uma reação tão pronta, tão enérgica dos poderes constituídos para defender a democracia. Um servidor da Polícia Federal, que é fonte da revista Fórum, correu para o Palácio do Planalto, onde servia, assim que soube da invasão. Não viu a guarda presidencial em ação. Aí eu fiquei assustado. Falei, vou entrar. E para minha maior surpresa, ainda quando eu entro no anexo, eu vejo. E ficou bem claro isso. Um grupo de soldados, enfim, de agentes de segurança do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial sentados na recepção, conversando. Um estava sendo atendido, era por volta de 4h30 já isso daí. Um socorrista do Planalto atendendo um dos soldados, um dos agentes de segurança. E eu pergunto para eles, quem está no comando? Quem está no comando? Ninguém me respondeu. O servidor da PF subiu de elevador até o Salão Leste. Que é uma cena que nunca vai sair. Centenas de invasores, de terroristas, de vândalos, ocupando o Palácio do Planalto, ocupando aquele salão de cerimônias, derrubando as cortinas, sentado no chão, fazendo gravação de vídeos. Oi, eu vou te colocar ao vivo agora aqui, eu vou te pôr ao vivo. Foram as imagens que ele fez com o seu celular que permitiram aos repórteres Mauro Lopes e Henrique Rodrigues transmitir na página do YouTube da revista Fórum, ao vivo, o que acontecia dentro do Palácio do Planalto. No chão todos. Impressionante, sensacional essa imagem. Dramática, né? Dramática. Hidrantes foram abertos para dissipar gás lacrimogênio. Investigadores dizem ser indício de ação de gente treinada. Os hidrantes foram abertos, a água saiu. Quando eu saio desse corredor e volto para o salão, eu me deparo aí sim com alguns guardas, alguns soldados do Batalhão da Guarda Presidencial. E esse batalhão começou a se formar naquele momento ali, mas sem nenhum tipo de ação de contenção ou tentativa de retirada de nenhum tipo de invasor ali na hora. Pelo contrário, os próprios invasores começaram a conversar, a tentar negociar e a solicitar que as forças armadas tomassem o controle naquele momento, daquela situação. Aqui é a casa do povo, porra! Diante do Congresso, Ana Priscila, lembram-se dela? Celebrou a conquista do poder. De mármore! Ai, cabeça de piroca! O Brasil é nosso, porra! Naquele horário, entre 4h30 e 5 horas da tarde, eu posso te falar que o golpe estava dando certo. Para o servidor da Polícia Federal, militares esperavam que o presidente Lula decretasse uma garantia da lei e da ordem, GLO, dando ao Exército a tarefa de assumir o controle das ruas. Em conversas posteriores ao 8 de janeiro, registradas, que eu registrei, do GSI em eventos, ficava bem claro que a ideia deles era exatamente essa. E a partir de agora, nós somos o governo. Estas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram o Major Natali, do GSI,
que fez várias viagens com Bolsonaro ao longo do mandato do ex-presidente. O Major Natália e o comandante da Guarda Presidencial, o Coronel Jorge Fernandes da Hora, tentaram impedir que a tropa de choque da Polícia Militar, já sob o comando do interventor Ricardo Capelli, fizesse prisões no Palácio do Planalto. Quando a tropa de choque entra na PM, a gente tem uma cena muito clara, isso para mim está muito nítido, de 2 agentes, um do Batalhão da Guarda Presidencial e outro do GSI, que um é o coronel, comandante, o outro é o major do GSI, tentando barrar a entrada dessa tropa de choque, falando aqui não, aqui não. Nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, né, e o que nós chamamos no jargão militar de chave de estrela, ele levando uma chave de estrela de um coronel do exército que queria liberar todo mundo. A ideia era permitir a saída dos golpistas, passando por um corredor de militares. Eles vão sair, vamos liberar pelo corredor, aqui não. E é o próprio comandante da tropa de choque da PM fala, você tá maluco? Você tá maluco? Nós vamos prender todo mundo. Aqui nós somos o comando agora, nós somos o controle. Sai daqui, nós vamos controlar a situação. Ana Priscila, ela mesma, dentro do Palácio do Planalto, chegou a bater continência diante de homens da Guarda Presidencial. Escapou e só foi presa 2 dias depois pela Polícia Federal. Autoridades descobriram outros indícios da ação de profissionais no 8 de janeiro. O repórter Alain de Abreu escreveu na revista Piauí que uma granada GL-310 de uso exclusivo do Exército foi detonada durante a invasão ao Congresso. Vejam por que ela é conhecida como bailarina. Esse manifestante aqui era um que estava com artefato explosivo nessa mochila, que estava com bola de gude. Se não foram recrutados, eram pessoas com técnicas de guerrilha e anti-guerrilha. Quando a Praça dos Três Poderes foi invadida, a presidenta do PT estava neste restaurante com os colegas Lindbergh Farias e Randolph Rodrigues. Eles encontraram o ministro da Defesa, José Múcio, pego de surpresa pela invasão do Congresso. Ele passou agora e ele disse, agora vamos ter que chamar a polícia do Exército para tirar de lá. A primeira preocupação do líder do governo no Senado foi trazer de volta ao Brasil o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que estava no interior da França. E aí ponderei com ele, presidente Pacheco, o senhor tem que voltar agora para o Brasil. Eu disse, estou no interior da França, vou tomar a primeira providência nesse sentido. Acione o presidente veneziano, o senador veneziano, que é o vice-presidente do Senado, que estava no exercício da presidência. E veja se ele está em Brasília e peça para ele chamar de imediato o Colégio de Líderes do Senado. Assim o fiz. Temendo por sua segurança pessoal, Randolph foi com a filha Thaís para a quadra de Brasília, onde ficam os apartamentos funcionais dos congressistas. Como o local estava sem policiamento, Randolph ligou para o chefe da Polícia Legislativa, Alessandro Moraes Martins. O Morales disse, senador, estou fora de Brasília, estou voltando agora e todos os nossos policiais estão em combate nesse momento lá dentro do Senado. Desde ontem nós tivemos essas informações do que poderia acontecer e desde ontem a Polícia Militar do Distrito Federal não nos atende. É a situação nesse momento, senador. A gente não pode contar com a Polícia Militar do Distrito Federal. Por telefone, Randolph recebeu um alerta do governador do Amapá, Clécio Luiz, e decidiu tirar de Macapá o único parente que estava em sua base eleitoral, o filho Gabriel. Randolph, a situação é a seguinte, a nossa inteligência aqui do Amapá identificou um aumento de ameaça à sua segurança pessoal nos grupos bolsonaristas. Eles estão monitorando e visando você e seus filhos, inclusive com possibilidades de abordagem, sequestro, coisa do tipo. Veja, teve uma sequência de eventos simultâneos. Invasão ao Palácio do Congresso Nacional, invasão ao Supremo Tribunal Federal, invasão do Palácio do Planalto aqui. Combinado com tentativas de sabotagem em sistemas de transmissão de energia elétrica, derrubada de torre de transmissão de energia elétrica, tentativa de invasão de refinarias para colapsar o sistema de abastecimento de combustível, né? Eu vou reportar mais um fato. No momento que a gente está saindo,
derrubam a energia lá da 309, da nossa quadra, né? Isso nunca aconteceu. Eu estou em Brasília há 11 anos, nunca teve falta de energia na 309. Teve nesse dia, naquele momento. Na escuridão, Randolph foi com o presidente em exercício do Congresso, senador veneziano Vital do Rego, que havia chegado de João Pessoa, visitar a sede do Legislativo. A situação era de caos, de destruição, né? E o que me chamou mais atenção, assim, tinha bombas caseiras que não foram detonadas, que estavam aqui. Eu recebi informação que tinha sido deixado bombas também de fabricação caseira lá no Supremo Tribunal Federal. Autoridades do setor de inteligência sabiam que poderia haver violência no 8 de janeiro. Não houve apagão na inteligência. Todos os relatórios de inteligência apontavam para tentativas mais gravosas, para tentativas violentas. Um exemplo é este relatório de 6 de janeiro da Subsecretaria de Inteligência do Distrito Federal, que alerta: entre as eventuais ações estariam invasão a órgãos públicos e bloqueios em refinarias ou distribuidoras de combustíveis. O relatório traz um comunicado de tomada de poder pelo próprio povo e fala numa greve geral. O governo Lula tinha sido empossado havia uma semana. O Gabinete de Segurança Institucional estava sob o comando do general Gonçalves Dias. Ele ainda operava com remanescentes do governo Bolsonaro. O GSI que estava operando era o GSI de Bolsonaro, não havia feito a troca dos gestores e nem do corpo do GSI. Quando o golpe fracassou, as vidraças ainda estavam no chão e as cadeiras reviradas, começou uma tempestade de fake news. Para ter ideia, circulou fake news ao meu respeito que eu estava no Palácio do Planalto na hora da quebradeira, com fotos montadas, com filminhos, foi uma coisa absurda. O homem que sentou-se na cadeira de um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal seria Raul Santiago, do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que apareceu ao lado de Lula e do ministro Alexandre de Moraes em eventos. Na verdade, é o bolsonarista Fábio Alexandre de Oliveira, de Penápolis, no interior de São Paulo. Com a situação na Praça dos Três Poderes finalmente controlada, o interventor Ricardo Capelli foi, com policiais militares, até o acampamento do QG do Exército para efetuar prisões. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala: coronel, olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do Exército montada, com blindados, e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento, eles estavam voltados para a PM. Enquanto blindados bloqueavam a entrada do acampamento, esta avenida do outro lado do QG do Exército estava aberta. Quem quis fugir levando provas, fugiu. Eu passei por essa saída, por volta de 9h30. Eu vi as pessoas indo embora. Vi as pessoas juntando a sua bagagem, entrando em carros, ônibus estacionados ali e muitos saindo. Parentes dos militares. Com certeza. Não só militares das Forças Armadas, mas como militares do Distrito Federal, de Polícia Militar, Bombeiros Militares e o restante. A fuga pelos fundos foi autorizada por oficiais do Exército, contou Ana Priscila Azevedo em depoimento. Na manhã do dia 9, uma autoridade ali do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército, antes das prisões, que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado a elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Indícios do envolvimento da chamada família militar no 8 de janeiro estão aparecendo. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. No celular de Mauro Cid,
o ajudante de ordens de Bolsonaro, foram encontradas mensagens entre a mulher dele, Gabriela, e a filha do ex-comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas. Gabriela pede novas eleições com voto impresso. Ticiana responde ou isso ou a queda do Moraes, em referência ao ministro do STF. Mesmo depois das prisões dos acampados do QG do Exército, a máquina das fake news não parou de funcionar, anunciando mortes que... Olha o tratamento que nós estamos tendo aqui, ó. Pessoas já morreram, já tivemos 4 mortes, 3 mulheres e um homem agora de madrugada. Na verdade, quem esteve mais próximo de morrer foram policiais. 44 ficaram feridos no 8 de janeiro. O sargento Júnior levou golpes de barra de ferro. Vejam como ficou o capacete dele. O soldado Clementino tomou uma pedrada no rosto quando tentava desocupar o STF. A soldado Marcela foi capturada pelos manifestantes e espancada. Eu costumo dizer que não é um reconhecimento feito para a soldado Marcela, que agora é cabo. É um reconhecimento ao meu batalhão. O capacete da soldada Marcela é um capacete que pesa em torno de 3, 4 quilos, um capacete muito forte. Foi rachado com pancada. Quando o capacete rachou, eles arrancaram o capacete dela e, na linguagem militar, que ela mesma me relatou desse jeito, ela diz, eles iriam me finalizar, eles iriam matá-la com barra de ferro, até que um sargento, numa atitude heróica, pulou sobre ela. Eles bateram com a barra de ferro no capacete dele, ele deu uma apagada ali momentânea, voltou e conseguiu tirar ela. O senhor sabe quantos tiros foram efetuados no dia 8? 3.000. 4.000, né? 4.000 tiros para conter aquela turba daquele dia 8 e mantendo o policial e munição acabando, a gente controlando as munições, então não podia avançar com a tropa, porque se a gente chegasse com a tropa muito próximo, acabasse munição de menor letalidade e se a turba avançasse, não tenho dúvida que o policial ia usar arma letal. O policial não vai morrer. Depois de ter visto a cena do comandante-geral ensanguentado, depois de ter visto um cavalariano apanhar em cima de um cavalo... Em abril de 2023, foi criada no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Um dos integrantes é o senador Eduardo Girão, justamente aquele que convocou a audiência pública em que se pregou o golpe no 30 de novembro de 2022. O senador Magno Malta e o deputado Felipe Barros também integram a CPMI, que investiga um golpe que ambos apoiaram. Os inquéritos que o Alexandre de Moraes tem conduzido são criminosos. Aliás, me lembra muito a Itália fascista, Júlia Zanatta, de Mussolini. Porque lá eles criaram, na época do fascismo, o Tribunal de Defesa do Estado, que não respeitava a ampla defesa, que não respeitava o contraditório, que não respeitava as garantias básicas. E uma das primeiras legislações aprovadas pela Itália fascista foi combater fake news contra o Estado. É exatamente o que o Alexandre de Moraes tem feito no nosso país. É o Mussolini tupiniquim. André Fernandes, autor do requerimento que criou a CPMI, é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Ele começou a carreira como youtuber, depilando o ânus diante da câmera, no Ceará. Em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu e depois passando pressure barba e vendo se tá limpo. Simulou cheirar cocaína, se vestiu de Hitler e se elegeu deputado federal. Ele convocou seus seguidores para o 8 de janeiro, divulgou a foto da porta que foi arrancada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, na sede do STF. Eu acho que figuras assim não deveriam estar no Congresso. Deveriam ser proibidas de se candidatar. Já que não acreditam na política, não participem dela. A política é o único caminho para a democracia. Fora da política é a barbárie. É o que nós vimos no dia 8 de janeiro. Também integrou a CPMI
o senador Marcos Duval. Em junho de 2023, ele acusou o presidente Lula de ter feito uma fuga de última hora para Araraquara, no interior de São Paulo, já sabendo que haveria tentativa de golpe no 8 de janeiro. Mas Lula estava fora de Brasília desde sexta-feira, dia 6. A viagem até Araraquara, cidade castigada por enchentes, foi anunciada oficialmente no sábado, dia 7. Mais uma fake news. Então existe hoje uma quadrilha instalada no Brasil, que é uma quadrilha da manipulação e da desinformação em massa. E essa desinformação em massa, ela estimula, ela incita ao crime da pior forma possível. Ela estimula aquilo que há de pior nas pessoas. Porque para mim o plano dos golpistas era esse. Era criar uma situação e botarem os militares no comando. Porque a quebra de sigilo, desde as milícias digitais aos atos antidemocráticos, a quebra de sigilo desse pessoal, sigilo telefônico, telemático de comunicação, é que, para mim, vai colocar Bolsonaro como autor intelectual do dia 8 de janeiro. Isso já está acontecendo. Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente, recebeu em seu celular mensagem de outro militar, o coronel Elcio Franco, que dizia: é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. O coronel Elcio foi do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro. Ele se refere a tropas de elite sediadas em Goiânia. Bolsonaro tentou colocar para comandá-las seu ajudante de ordens, Tenente Coronel Mauro Cid. Assessores do presidente Lula temiam que Cid pudesse usar essas tropas para causar algum tipo de rebelião a apenas 200 quilômetros de Brasília. O comandante do Exército, Júlio César de Arruda, mesmo com a posse de Lula, se negou a voltar atrás na indicação de Mauro Cid. Aí que deu a confusão, porque o Lula mandou o comandante do Exército, Arruda, falou com o ministro Zé Múcio, para o comandante do Exército demiti-lo. E o comandante do Exército disse que não ia demiti-lo. Olha que coisa grave. E finalmente foi demitido. Foi demitido porque o Lula disse, então vou demitir o comandante do Exército. Eu acho que tem uma figura aqui que tem que ser General Braga Neto. General Braga Neto, eu tenho informações aqui que o General Braga Neto foi uma peça central na tentativa de articular entre os militares o golpe. Revelações posteriores mostram que no celular de Mauro Cid havia o rascunho de documento que dizia: declaro estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da lei e da ordem. Eu fico imaginando qual é o futuro da Laura com o PT chegando ao governo, o futuro dos seus filhos. Bolsonaro nomearia um interventor para assumir o TSE e anular a vitória de Lula. As trocas de mensagens de Cid no WhatsApp envolvem vários oficiais da ativa. O 6º grupo de mísseis e foguetes baseado em Formosa, Goiás, já foi comandado pelo coronel Jean Lawande Júnior. Eu sou pai de família, sou cristão. Entre 30 de novembro e 21 de dezembro de 2022, ele mandou uma série de mensagens ao ajudante de ordens Mauro Cid, incentivando Bolsonaro a agir. No dia 7 de dezembro, o coronel Lawande escreveu: cadê a ordem, Cid? Pelo amor de Deus, convença o 01 a salvar esse país. Estamos na luta, respondeu Cid. No dia 10, o coronel voltou à carga. Pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Assessore e dê-lhe coragem, escreveu. Muita coisa acontecendo, passo a passo, respondeu Cid. Em 21 de dezembro de 2022, o coronel Lawande soube que não haveria ordem de Bolsonaro. Soube agora que não vai sair nada.
Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Mauro Cid respondeu: infelizmente. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Senhor relator, em nenhum momento eu falei golpe. Eu falei ordem. Ordem, volto a dizer, senhor, é manifestação. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. O Laonde não é qualquer coronel, embora o coronel já seja algo, né, que nós devemos todos no Brasil ter como de alto posto. Mas o senhor é coronel de artilharia do Exército e subchefe do Estado-Maior do Exército. Ex-subchefe do Estado-Maior do Exército. E o senhor disse que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é o que o senhor queria. Então, pessoal, de duas coisas. Ou o senhor realmente está querendo culpar o presidente pelo que aconteceu depois, e aí veio dia 12, veio dia 8, veio o atentado no dia 24, que queriam estourar um caminhão com querosene para poder dar fogo em Brasília, no aeroporto. Nós já ouvimos aqui o terrorista. Tudo isso aconteceu porque o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor ainda disse que eles continuaram na frente do Exército porque o presidente não deu ordem para eles saírem do Exército e apaziguar o país. Isso é a denúncia que o senhor está fazendo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vai tirar do depoimento do senhor até agora. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? Olha o que o senhor disse para o Mauro Cid. Meu irmão, me dá um telefone, depois eu te ligo, fora do trabalho, sem esse telefone, deve estar grampeado, me dá um fixo. O senhor insiste para ele que pode estar grampeado. Mas está grampeado para quê? Se o senhor vai dizer que era para apaziguar o país, para que precisa ter cuidado com isso? Tem lógica. Se é para apaziguar o país, para que querer falar em outro telefone? Não é verdade o que o senhor está dizendo. Na mesma troca de mensagens, Mauro Cid avisou: o general Heleno esteve aqui. Excelente, cumpriu o que falou que faria. Ainda é mistério o que o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, tratou com o Jair Bolsonaro no encontro. 3 dias depois da troca de mensagens, houve a tentativa de explodir uma bomba numa avenida de acesso ao aeroporto de Brasília. Um dos condenados pelo atentado depôs a CPI da Câmara Distrital. Alain Diego dos Santos não pagou pela viagem que fez de Comodoro, Mato Grosso, a Brasília, nem pelas refeições no acampamento, diante do QG do Exército. Olha o tamanhozinho da criança aí, ó. Estão vendo, né? Um churrasquinho de picanha? Ah, sempre. Tinha uma costela, né? Uma ponta de peito. Ponta de peito, é? É, ué. O povo comia bem, rapaz. Comia bem? Comia. E vocês não tinham preocupação de saber quem é que estava pagando essa boa comida? Não, não. Nunca tive. Peço que passe o vídeo 1. O senhor, né? Sim, sim. Na noite da diplomação de Lula, 12 de dezembro de 2022, Alain foi flagrado participando da tentativa de invasão da Polícia Federal. Reforço! Reforço! A gente precisa de reforço! Ele não. No dia seguinte, cortou o cabelo e tirou a barba. Entre 30 de novembro e 7 de dezembro, Alain esteve 3 vezes no Congresso Nacional. E disse que estava indo na liderança do poder. Não disse. Se eu tivesse falado, o senhor tinha gravação e filmagem. Tá aqui, nós estamos passando. Não, você está passando uma escrita. Você sabia que vocês foram muito bem treinados naquele acampamento? Não sei. Treinado para mentir. Ele confessa que deixou a bomba no eixo do caminhão que levava 60 mil litros de querosene de aviação. Então eu levei porque tinha que levar para mim não sofrer represália com a minha família. Quem foi que ameaçou o senhor? Eu não posso falar pro senhor. Foi mais de uma pessoa? Com certeza. Eles são de Brasília? Não. São de onde? Mas tinha pessoas daqui, mas não são. Eles são de onde? Não sei te informar. Não, e eu sequestrar tua família? Não. matar? Ameaça a minha vida. E eu te matar? Vida. Sim. O senhor reconhece essa foto? Sim, reconheço.
Eu estou ali, ó, do lado. Aonde vocês estavam? No QG, no acampamento do Exército. Colocou uma bomba, voltou pro QG, foi comemorar a ceia de Natal depois de colocar uma bomba no aeroporto, que poderia ter colocado no aeroporto pelos ares. E agora o senhor não quer dizer quem estava com o senhor e quem financiou esse atentado. A polícia já identificou as principais lideranças do acampamento que foi montado diante do QG do Exército. Ana Priscila Azevedo é amiga do general Mourão, que foi vice de Bolsonaro e hoje é senador. Ela é acusada de ser uma das integrantes da máfia do Pix, que arrecadou milhões de reais no acampamento e teria desviado boa parte do dinheiro. O Brasil inteiro doou para essas barracas aí, né? Todas as barracas tinham os Pix. E com certeza alguém avarigou e tinha os Pix na barraca, então recebia doações. O parceiro de Alan no complô da bomba, George Washington, pouco falou em seus depoimentos até agora. Na CPMI do Congresso, foi revelado que ele tinha em seu automóvel outros explosivos e detonadores. Uma das poucas respostas de George Washington ajudou a entender por que o Exército pediu à Polícia Militar do Distrito Federal que tirasse os ambulantes do acampamento diante do QG, mas sem tocar nas barracas dos acampados. A gente chegava nas reuniões, a gente tinha a expectativa que era para tratar da retirada do acampamento. Mas quando chegava nas reuniões, das tratativas para que fossem produzidos os protocolos, a gente meio que era surpreendido porque o comando do militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do DCMU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes. Senhora, naquele acampamento, se existia informações e contra-informações. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados, E isso o Exército detectou. Infiltrados são pessoas que não faziam parte daquele acampamento. E como o senhor conseguiu identificar esses infiltrados? As próprias Forças Armadas identificaram muitos. Tanto que foi retirado de dentro do acampamento todos os ambulantes que estavam ali vendendo objetos. E as Forças Armadas estavam nesse acampamento? Forças Armadas estavam fora do acampamento, mas eles faziam a ordem de toda a região, de toda a área. E como eles souberam quem eram esses infiltrados? Inteligência deles. Quem participou dessa investigação? Aí eu permaneço calado porque eu não sei quem participou dessa... Com certeza a inteligência atuava lá. É bem claro que o acampamento era do Exército Brasileiro. O Exército acolheu o acampamento e criou lá dentro fez uma gestação, vamos dizer assim, do golpe. No mundo paralelo deles, esses infiltrados eram pessoas, como ele mencionou ali, pessoas que não faziam parte do acampamento. E o próprio Exército, ele confirma isso, a inteligência do Exército, fazia essa análise para retirada ou não, ou identificação ou não dessas pessoas. Corrobora com aquela informação que eu dei para vocês, de que quando a inteligência da PF e da Contra começaram a trabalhar lá dentro para fazer esse levantamento de informações e trazer vários informes sobre a situação lá dentro, e eles foram sabotados. Lembra que eu falei que foram sabotados? Tem imagens de agentes que foram, entre aspas, pegos, né, pelos próprios manifestantes, invasores, acampados lá, retirando, e o Exército retirando essas pessoas. Então a própria inteligência do Exército mudou a ideia, né, de proteção, de prevenção, e passou a atuar em conjunto com os próprios acampados. A inteligência do Exército foi incapaz de impedir o plano para explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, tramado no acampamento do QG. Você pode trazer aquele material do caminhão
Perguntou Jorge no dia 14 de dezembro. Ricardo respondeu: sim, só deixar no jeito. Então vou ajeitar tudo bem embalado amanhã. Seriam os explosivos colocados no caminhão-tanque em Brasília na véspera do Natal. Com todo respeito a quem pensa diferente, nós estamos numa pseudo-democracia. Segundo a jornalista Denise Assis, George Washington também mandou mensagens para o senador Eduardo Girão e o deputado federal General Girão. E estamos juntos sim dos CACs, dos clubes de tiro. Era a véspera da diplomação do presidente eleito Lula. General Girão, vão esperar até quando para acionar os CACs? Escreveu George Washington, em referência aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Acione, general. Coloque em treinamento militar. Na audiência golpista do 30 de novembro no Senado, vejam só quem estava sentado bem atrás do deputado Girão. Ele mesmo, Alan Diego dos Santos, que colocou a bomba no caminhão. Curiosamente, em 19 de dezembro, 5 dias antes do atentado fracassado em Brasília, o general Girão fez um discurso prometendo um Papai Noel camuflado aos acampados diante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado de Natal. Eu quero dizer para vocês que essa semana é a semana que está começando as festividades de Natal, sim ou não? Sim! Pronto. Então todo mundo aqui, eu espero que tenha sido bom filho, bom pai, bom irmão, boa esposa. E aí, coloquem um sapatinho na janela que Papai Noel vai chegar essa Acreditem em Papai Noel, tá bom? Pode até ser camuflado também. O Estado brasileiro entrega aos militares o direito de usar a violência em seu nome para a defesa do Estado brasileiro, para a defesa da democracia, para a defesa da soberania. E é o que eu tenho a certeza que as nossas Forças Armadas continuarão fazendo. Eu estava proibido praticamente de vir aqui, porque não tinha sido diplomado ainda. Mas a coragem de um paraquedista não será ameaçada. Glória a Deus. Por gente que está fora das 4 linhas. Brasil acima de tudo! Se instituiu uma quadrilha que tentou impedir a vitória do presidente Lula na eleição. Como não conseguiu, aí se dedicou à violência aberta. O que aconteceu no dia 8 não começou no dia 8. O dia 8 é o ápice de um movimento, de uma tentativa de desestabilizar as instituições brasileiras que ocorreu ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro e que teve o general Heleno como uma das peças centrais. Era ele que comandava o GSI e toda a equipe, inclusive, majoritariamente a equipe que estava trabalhando no dia 8, era a equipe montada ainda pelo general Heleno. Olhando hoje pela mesma janela de onde viu o 8 de janeiro se desenrolar, o ministro da Justiça relembra o passado. O pai dele, Sálvio, foi deputado estadual no Maranhão, caçado e preso pela ditadura militar. Os ecos são de 1964, quando o então deputado Tancredo Neves protestou, xingando de canalhas os golpistas e seu colega senador Auro de Moura Andrade. Auro, presidente do Congresso, declarou vaga a presidência da República quando João Goulart estava em território brasileiro e não havia renunciado. Mas nós poderíamos ter perdido, naquele domingo, milhares de vidas, milhões de vidas. Porque quando se estabelece uma ditadura, todo mundo sabe mais ou menos como ela começa, mas depois ninguém sabe para onde ela vai. Vimos isso em 64. Mas era o que eu pensava o tempo todo. Canalhas, 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 e penso até hoje. E são. Hoje, olhando assim, os carros, as pessoas,
ali vai uma senhora com um bebê. Graças a Deus que a democracia venceu. Porque se não tivesse vencido naquele dia, esse Congresso estava fechado, cercado de tanque.